Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou estar abordando o tema com vocês sobre remova os muros do caminho que te impede de prosperar. Mas antes, eu quero te pedir para que você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber outras mensagens também e, se possível, compartilhe esta nossa aula com outra pessoa. Abençoe a vida do seu próximo também. Se você, obviamente, gostar de tudo que você ouvir aqui e achar interessante, não somente abençoar a sua vida, eu te indico, abençoe a vida daquela pessoa que você vier a pensar, né? Opa, esse vídeo aqui serve para essa pessoa, aquela pessoa, né? Então você compartilha, porque isso vai estar nos ajudando a impactar mais vidas, a transformar mais vidas, ok? Então, esse tema ele é muito interessante, por sinal, eu quero compartilhar com vocês, é uma experiência de vida que eu tive, né? E aí tudo que a gente nota e que é bom para a gente quer compartilhar com o nosso próximo, com o intuito de gerar no nosso próximo também a transformação, né? E às vezes é algo que você talvez não tenha se atentado, algo que de repente é uma coisa boba, e aí você ouve, né, alguém que já passou por aquela fase ali, que teve um nível de instrução, né, conhecimento, adquiriu conhecimento simplesmente pelo fato de ter vivido, e automaticamente ela expõe, né, para você, te mostra o caminho para que você possa seguir. Automaticamente pode ser algo que vai ajudar não só você, mas as pessoas que estiverem ao seu redor, né? Então, por isso, o objetivo de estar aqui gravando essa aula para vocês, né? Trazendo aí algumas informações, e eu espero que possa abençoar muito a sua vida, né? Então, sobre a questão do tema remova os muros, eu quero iniciar nesse momento falando sobre problemas, né? Todos nós temos um problema específico, às vezes pode ser até igual ao que o outro está vivendo ou diferente, mas fato é que todo ser humano passa por problemas, né? Alguns conseguem viver melhor, outros nem tanto assim, que o problema, ele, na verdade, ele atinge a cada um de acordo com como a pessoa se encontra naquele momento. Então tem gente que se entrega, tem outros que já lutam, né? Tem outras que não entendem o porquê que está acontecendo. Fato é, não tem como escapar de problemas. E é muito interessante que quando você vence um problema, você nota que mais adiante surge um outro problema diferente daquele que você já venceu, né? E aí você vai ter que continuar ali nessa pegada, tentando resolver, né, da melhor forma possível. Então, na verdade, antes o que eu posso te dizer que eu era uma pessoa que fugia de problema, não gostava, né? Quando tinha, eu queria sair fora para não tentar resolver, enfim, e não adiantava nada, porque aquele problema persistia, né? E às vezes acumulava, porque vinha um outro, e ali você tinha não só um, mas agora você tinha dois, no caso, para poder resolver. Então, durante muito tempo, eu vivia assim, percebi que não era muito interessante. Mas algo que eu percebi durante esse período, que eu fui notando, que eu falei, poxa, tem que ter uma postura diferente, até mesmo para avançar, né, para seguir adiante. Então eu tenho que começar a assumir essa responsabilidade, resolver problemas. E aí quando eu tive esse despertar, obviamente eu comecei a perceber que o problema não era o problema, mas sim a solução, né? E por que a solução? Veja bem, tudo que você vive, tudo que você passa aqui nessa terra, ele serve de aprendizado. Seja bom ou seja ruim, o que você viveu servirá de aprendizado, né? Por isso que eu sempre digo, se você prestar atenção na sua vida, automaticamente aquilo que você aprendeu durante o seu cotidiano, né? E você pode analisar e deve analisar no final do dia, né? Ou seja, os pontos positivos e os pontos negativos. E basicamente ali você pode gerar uma correção, ou seja, isso é o que? É aprender, né? E automaticamente gerar correção em cima do que você aprendeu durante o dia. Então, basicamente, a nossa vida é uma gama de conhecimento que nós recebemos todos os dias, de forma diária, e que, se a gente prestar atenção, vamos ter um grande aprendizado, ok? Então, o problema ele não é um problema de fato, né?
na realidade uma solução, porque o problema ele tem a finalidade de fazer aprender e te levar para o outro nível, ou seja, te impulsionar a viver algo que você jamais pensou em viver, ok? Então basicamente é isso que eu quero falar com você e tratar com você. Como vencer o problema, né? Primeiro, aceitar que ele existe, aceitar no sentido que você vai precisar resolver, certo? Depois que você entende que ele existe, precisa resolver, a palavra é como resolver, ok? Então você vai buscar meios alternativos que vai te dar essa possibilidade, tá? Mas antes de entrar nesse quesito, eu quero trazer para você aqui alguns exemplos para que a gente possa conversar um pouco mais sobre isso, tá? Certa feita, Jesus encontra com um paralítico. Esse paralítico ele estava à beira de um tanque chamado Betesda, e aí Jesus ele fala para este homem, queres ficar são? Ou seja, quer ser curado? E este homem, ele basicamente tem ali uma oportunidade que ninguém teve inicialmente, porque até então o que a história retrata é que não só este homem, mas outras pessoas que também tinham deficiência estavam em torno desse tanque, que é chamado de Betesda, né? E a história ela vai nos contar que o anjo agitava a água e cada hora que a água era agitada, alguém se jogava, se lançava, né, ali dentro e recebia a sua cura, né? Então a gente sabe que ali existe o fator fé por parte daquelas pessoas que acreditavam que era possível receber a sua cura, então por isso elas se lançavam naquela água. E este homem paralítico ele não conseguia chegar a tempo, ou seja, aqueles que tinham uma condição melhor que a dele conseguiam chegar primeiro que o próprio. E aí isso ia ocasionando nele um desconforto, né? Posso dizer até que mexendo com a estrutura emocional dele, a ponto de criar nele a decepção sobre ele não conseguir chegar à frente de outras pessoas. Tanto é que quando Jesus o encontra, pergunta para ele se ele quer ficar curado, este homem, a primeira coisa que ele diz, ao invés, né, de dizer da forma que a gente... O que a gente espera quando alguém diz assim, quer ficar curado? Obviamente eu quero ficar curado, né? Essa seria a postura daquele homem, mas ele não diz exatamente dessa forma. Pelo contrário, ele apresenta para aquele que pode resolver o seu problema, ou seja, Jesus, aquilo que mais mexeu com ele, aquilo que mais incomodou a ele, né? Ou seja, eu tento, toda vez que eu tento, não consigo porque primeiro desce outro antes de mim. Então ele apresenta para Jesus a sua insatisfação, né, com o que estava acontecendo ali ao seu entorno, ao seu redor, ou seja, as pessoas não, de certa forma, não ligavam, né, para ele querendo receber e não conseguia resolver o problema que ele tinha. Aí eu parei para pensar um pouquinho sobre essa questão, né, sobre a cura que ele não recebia, a queixa dele de não conseguir chegar ao tanque antes de outra pessoa. E eu fiquei pensando, eu falei, poxa, será que não seria realmente possível? Porque se ele era paralítico das pernas, ele tinha os braços, certo? Então ele poderia, por mais que ele tivesse ali a sua dificuldade e não conseguisse de primeiro receber a cura, ele poderia, né, ir ali se locomovendo devagarzinho até se colocar à beira do tanque, né? E após ter se colocado à beira do tanque, quando a água se agitasse, ele simplesmente poderia se jogar, né? Não sei, acredito eu, né? Você concorda comigo? Porque se todo mundo que se jogava, se lançava naquele tanque após a água ter sido agitada era curado, porque ele não seria se ele também tinha fé para isso, não é verdade? Então ele poderia ter resolvido o problema dele, porém ele deixou que o emocional dele tomasse conta ao ponto dele não conseguir perceber uma saída, né? Então uma coisa que eu quero te dizer que é muito importante, no momento que você passa a viver um problema, às vezes o que acontece é que você foca tanto no problema e esse problema ele tira de você a possibilidade de você ter uma criatividade, você pensar numa solução para que você consiga sair de fato daquele problema inicial. E às vezes é o que pode estar acontecendo com você neste momento, né? Ou seja, a dor do problema se torna tão grande, né, a ponto de você não conseguir perceber que há uma possibilidade de chegar aonde você deseja, de receber o que você quer receber, a sua vitória,
né? E aí é o ponto que eu volto lá no início para falar sobre a questão do tema. Quem sabe o seu muro está sendo exatamente o problema ao qual você está focando demais nele, né? No caso desse paralítico, o problema desse paralítico era a questão da cura que ele queria receber, e basicamente o que atrapalhava ele era o pensamento que ele tinha sobre o problema. E aí basicamente ele não conseguia ver ali uma alternativa de alcançar, né, o resultado de receber a cura, e basicamente ele ficava se lamentando por conta disso. Às vezes são coisas pequenas que nos tira ali a possibilidade de receber a nossa vitória e ser próspero. Então é sobre isso que eu quero falar com você. Mas para por aqui? Não, eu vou listar mais outros 2 exemplos, né, para que a gente possa desenvolver aqui um raciocínio juntos, e eu espero que essa nossa aulinha de hoje possa te direcionar, né, e basicamente fazer com que você venha refletir, né, e consiga ali chegar à tua tão sonhada vitória, né? Uma outra coisa também que eu percebo, que na nossa caminhada a gente vai precisar, né, ter bons relacionamentos. Eu digo de relacionamentos porque no momento que você precisa, se você se isola, você estar sozinho, é muito mais complexo, é difícil, né? Então, a gente, ser humano, precisa ter alguém ali conosco, nos apoiando, né, nos orientando. Então, a gente também não pode receber orientação de qualquer um, obviamente, né? Então, você precisa saber a quem você vai buscar e de quem você vai obter essa orientação, ok? Claro que a primeira orientação que, obviamente, eu te indico é de Deus. Busca ali a presença do Senhor, começa a ler a Bíblia, que ela vai com certeza falar muito com você, ao seu coração, e vai te direcionar. Isso não é só para uma área, ou seja, é para todas as áreas da vida humana, né? E posteriormente alguém que você sinta seguro, né, que você tenha confiança, para que você possa ali buscar a ajuda que você precisa, tá? Então, o outro exemplo que eu quero falar com você é sobre o paralítico, por exemplo, de Cafarnaum. Quando a gente olha a vida deste homem e o que aconteceu, a história nos mostra o seguinte: este homem ele tem a ajuda de algumas pessoas, né? Essas pessoas se reúnem e basicamente vai conduzir este homem até a presença de Jesus. Dentro da história ela vai nos mostrar que Jesus ele visita uma casa, ali ele está conversando com os doutores da lei, né, as pessoas ali entendidas, digamos assim, e também a própria palavra de Deus vai nos mostrar que existia uma quantidade muito grande de pessoas ali no entorno daquele local onde Jesus se encontrava, né? E basicamente esses homens, conduzindo esse paralítico, eles olham e percebem que a existência de muita gente ali no entorno da casa, como que eles poderiam levar esse paralítico, né, até a presença de Deus, Jesus. E aí basicamente eles entendem que a melhor opção é pelo telhado. E aí o que eles vão fazer? Eles vão conduzir esse homem até o telhado, vai destelhar, vai tirar, remover as telhas, e posteriormente vai descer com esse paralítico até o local onde Jesus se encontrava, né? O resultado disso, Jesus olha, tamanha fé daqueles homens, né? E simplesmente diz: seus pecados estão perdoados. E mais adiante, né? Não vou aqui me aprofundar muito, mas mais adiante Jesus simplesmente cura este homem, né? Libera uma palavra de cura e aquele homem ele é curado, tá? Então até esse ponto aqui que eu quero tocar com você. Por que eu falei sobre a questão dos relacionamentos serem promissores? É exatamente isso que aconteceu na vida daquele homem. Certamente, se aquele homem não tivesse a ajuda de pessoas, naquele momento, ele não conseguiria ali receber, né, a sua cura. Porque para ele era muito difícil se locomover, uma vez que ele era paralítico, certo? A outra grande dificuldade que ele tinha ali, se ele tinha uma limitação física, é uma quantidade muito grande de pessoas no entorno do estabelecimento onde Jesus se encontrava. Então era uma outra dificuldade, uma outra barreira, né? Diferente do paralítico lá do tanque de Betesda, esse homem ele tinha pessoas que podiam ajudá-lo, né? Mas eu também estou aqui querendo chamar a tua atenção: se ele não tivesse, como é que seria?
tá? Então, basicamente é isso. No momento que a gente vive, né, de dificuldade, é necessário você ter ali a presença de pessoas que vai te ajudar, vai colaborar com você e também, claro, aliviar ali o seu fardo, né? Ou seja, trazer para você ali um alento, né? Que seja por intermédio de uma mensagem, que seja por intermédio de uma conversa, né? Enfim, até mesmo por uma ajuda financeira, enfim. Eu não sei exatamente aquilo que você precisa, mas eu estou te mostrando aqui que é necessário você estar na caminhada com alguém, né? Claro que primeiramente com Deus, né? E em segundo momento com pessoas que vão realmente de fato fazer a diferença na sua vida, assim como esse paralítico ele teve ali o auxílio daquelas pessoas, né? Ou seja, então o que eu chamo são os facilitadores, né? É muito importante, interessante nós termos ali facilitadores pelo caminho que vão nos ajudar até mesmo com uma palavra, por exemplo. Eu fico imaginando, se esse homem, esse paralítico, olhasse para aquele local onde Jesus se encontrava e falasse assim para as pessoas que iam carregar: vai ser difícil, não vai ter como, né? Tem muita gente, como é que a gente vai fazer para chegar até lá? Né? Mas a gente não vê isso em nenhum momento na palavra acontecendo. Pelo contrário, a gente vê a vontade de querer ser curado, e a gente vê também a vontade por parte das pessoas de querer conduzir e achar uma forma, um meio de chegar até a presença de Jesus para receber a sua cura. Então, basicamente, o que tem ali de relação entre o tanque de Betesda, né, o paralítico do tanque de Betesda, com o paralítico de Cafarnaum? Ou seja, 2 pontos, né, interessantes que a gente vai abordar. Um não tem amigos que possam ajudá-lo. O outro tem pessoas que podem ajudá-lo, né? Esse é o diferencial. E o que eles têm em comum? Ou seja, a questão do problema. Todos dois tinham um problema. Só que um se lamentava pelo problema que estava vivendo. O outro não, simplesmente acreditou que era possível chegar e ser curado, né? E ambos foram curados, isso que é interessante. Então, assim, o que eu quero te dizer hoje é: não deixe que o problema seja maior ou se torne maior na sua vida a ponto de você não conseguir enxergar o que é necessário para te tirar exatamente do problema que você está vivendo, tá? E o terceiro e último exemplo que eu quero citar com você é sobre uma outra história que na realidade a gente vai ter também uma pessoa com deficiência física, porém diferente dos outros dois primeiros. Esse que eu quero falar com vocês, que tinha uma deficiência física também, era uma pessoa que não enxergava, né? E também, o mesmo objeto de cura, digamos assim, foi utilizado, que nesse caso é um tanque, né? Assim como no primeiro exemplo, nesse último exemplo também vamos falar do tanque de Siloé. A história retrata que Jesus, ao se deparar com esse homem, ele simplesmente vai cuspir no chão, vai fazer lama. Algumas outras traduções diz que vai fazer um lodo, né? Jesus pega essa terra agora com saliva em forma de lama e passa nos olhos daquele homem. E posteriormente aquele homem ainda não está enxergando, mas Jesus diz para este homem que a condição para ele enxergar é ir até o tanque de Siloé e lavar os seus olhos. E a partir daí ele receberia a sua visão. Ou seja, você vê o momento que a palavra de cura foi liberado, uma ação, né, que envolvia essa cura foi realizada, que é a terra com saliva passando nos olhos. Em um terceiro momento você vê esse homem se dirigindo até o tanque, lavando os olhos e recebendo a sua cura. É muito interessante, porque quando eu leio a palavra de Deus, eu olho algumas coisas assim, eu fico pensando sobre, né, refletindo sobre. Este homem até então recebeu uma palavra, né, de cura, porém ainda não estava enxergando, mas acreditou que era possível na condição de chegar até o tanque, certo? Só que esse deslocamento até, né, digamos assim, o momento que ele tem ali o contato com Jesus e até ele chegar ao tanque,
existe um caminho, existe um percurso. Essa pessoa ainda não enxerga. Ah, já parou para pensar que não é tão difícil assim, desde que muitas das vezes você vai ter que ter a postura deste homem. Em que sentido? Usando ali a deficiência dele para trazer uma exemplificação para você. Imagine que você está enxergando e você está ouvindo, certo? Então assim, é o natural nosso, ok? Você enxerga e você ouve. Às vezes o que você ouve não consegue ser fixado na sua mente, porque talvez os teus olhos estejam te distraindo, né? E é muito interessante que este homem, como ele não enxergava, ele ouvia muito bem. Então esse aqui é o ponto-chave. Muitas das vezes a gente vai ter que gerar uma concentração diferente, né, no sentido de fechar os nossos olhos para tudo aquilo que nós estamos vendo, que nos atrapalha de enxergar de fato uma solução, e parar para ouvir mais. Coisa que é interessante no caso deste homem que tinha essa deficiência, para ele se locomover, ele dependia muito da audição. Então ele desenvolveu mais um sentido, que nesse caso é a audição, do que de fato a visão, né? Então a visão dele não atrapalhava, ele tinha um foco, ele tinha uma palavra e ele tinha audição para ouvir o direcionamento. E basicamente, se ele chega ao tanque e ninguém o conduz, é porque este homem ele tinha ciência que quem liberou a palavra iria conduzi-lo até o tanque. Mas para isso ele precisava ouvir. Então muitas das vezes a gente não consegue chegar ao destino de interesse, seja o destino desejado, porque simplesmente a gente está andando como cego, né? Não fisicamente falando, mas eu digo em relação ao que deveríamos enxergar e não conseguimos de imediato, tudo porque a gente não ouve de fato a quem deveria. Pegou essa? Então nesse caso, o meu convite para você neste momento é: ouça mais a quem, né, pode te direcionar, que nesse caso é Deus. Ele vai te direcionar para o melhor caminho, né? E como que você pode ser direcionado através de Deus para o melhor caminho? Primeira coisa que eu te indico: leia a palavra, leia a Bíblia, porque ela vai te direcionar. A palavra de Deus, ela é como uma bússola. Eu costumo dizer como uma bússola. Por que como uma bússola? Porque ela tem a capacidade de te orientar nessa caminhada, de mostrar para você por onde você deve seguir ou não seguir, né? E neste caso eu acredito que este homem só conseguiu de fato concretizar e receber sua cura porque ele a todo tempo ele estava ouvindo a palavra de Deus, né? E basicamente ele foi ali, seguindo. Porque para pensar, onde é o tanque? Ele não pergunta. Se você ler a história, ele não pergunta onde é o tanque, me dá o endereço, bota no GPS, né? Não tem essas alternativas, mas ele consegue chegar lá. Ou seja, como que ele chegou? Basicamente, eu não tiro da minha cabeça, né, que com certeza esta pessoa buscou orientação na parte de Deus para chegar até o tanque e receber a sua cura. Então, o que eu quero te dizer é que os muros pelo caminho, eu não estou falando de um muro físico, eu estou falando no sentido conotativo, sentido figurado da coisa, né? Muitas das vezes a gente está vivendo problemas atrás de problemas, e a gente tem ali os muros que precisam ser removidos da nossa vida para a gente vencer aquele problema. E simplesmente esse problema ele só não é vencido por conta daquilo que nós estamos vivenciando, né? Ou seja, o primeiro exemplo, qual era o problema daquele paralítico? A dificuldade que ele tinha de chegar no tanque. Ele tinha alternativa? Tinha. Qual era a alternativa? Eu falei, usar os braços, né, para se colocar ali na beira do tanque. Ou seja, uma alternativa. O segundo, ele tinha alternativa? Tinha. Qual era a alternativa que ele tinha? Pessoas empenhadas em ajudá-lo e confiança para que, obviamente, a cura dele acontecesse, né? E ele não questionou. Em nenhum momento que você lê a história ali, ele não fica murmurando, pensando que poderia. Simplesmente ele tem ajuda, ele acredita que pode ser curado, e ele vai em busca dessa cura, ou seja, do seu milagre. E não existe questionamento, pelo contrário, existe ali relacionamento, né? E
a, digamos assim, fé, né? Eu não vou colocar positividade, vou colocar fé, ou seja, fé que é possível. E o terceiro ponto, que eu falei que é crucial, e eu vou repetir aqui, alguém que não enxergava, porém recebeu a orientação daquele que que pode liberar a cura, no caso Jesus, após um procedimento de terra com saliva nos olhos. Jesus diz, ó, vai até o tanque e se lava, e após essa ação você volta a enxergar. Ou seja, qual é o ponto chave ali dessa história? Audição, parar para ouvir mais a Deus e executar aquilo que Deus te direcionar. Ou seja, quando a gente resolve tirar da nossa vista aquilo que nos impede de ouvir ao Senhor e as orientações de Deus, basicamente a gente consegue ali estabelecer um princípio de visão, né? A partir do momento que eu tiro do foco a limitação, aquilo que me impede de chegar na minha vitória, basicamente eu consigo enxergar ali alternativas que vão me conduzir à vitória. A nossa vida aqui na Terra, ela é assim, né? E eu costumo dizer o seguinte, como se fosse a frequência cardíaca. A vida que nós temos aqui é como se fosse a frequência cardíaca. E aí você pode estar se perguntando assim, mas como assim? Quando você vai no hospital, ou de repente você tenha assistido um filme, aí você vê lá um monitoramento de batimento cardíaco, né? O que você vê? Você vê um gráfico subindo e descendo, né? Assim, subindo e descendo. Basicamente ali, eu tiro aquela frequência cardíaca como exemplo, para dizer que a nossa vida é feita de altos e baixos. Ou seja, uma hora você está no topo, você está bem, outra hora você está lá embaixo, você está mal. Ou seja, uma hora você está no topo, está bem, outra hora você está no vale, está mal. O que eu quero te dizer é que Deus está presente tanto no topo quanto no vale. E por que a gente não se mantém constantemente no topo? É porque também mora ali um perigo. Imagina se você sempre vivesse no topo, ou seja, sempre bem, tudo dando certo, tendo muita prosperidade. Você perderia certamente o conhecimento, né, que é necessário você obter para se manter nesse topo. Não estou dizendo também que você deve viver sempre no vale. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você teria uma privação de ver que há possibilidade de ter mudanças, né? Por exemplo, a gente sem um treinamento básico, inicial, sem olhar para nós e ver o que precisa ser mudado, a gente pode se tornar uma pessoa rigorosa, chata, soberba. Ou seja, eu estou listando aqui algumas coisas que podem acontecer na nossa vida. E para que isso não ocorra, é necessário a gente ter um aprendizado, né? E entender que isso não é bom para a vida humana. Então imagina, se você não tem correção, você só vive numa situação próspera, automaticamente quando que você vai dar atenção para os problemas que você poderia corrigir, né? Ou notar que é necessário gerar uma correção, entende? Então muitas das vezes é interessante, por isso que eu digo, o problema não é problema, é a solução, na verdade, né? Porque quando você entende que Deus está presente tanto no topo quanto no vale, você vai aprender tanto no topo quanto no vale, né? E note que quando você está no vale, ou seja, quando desce o nível, basicamente você vai orar mais, você vai ler mais a Bíblia, você vai buscar mais a presença de Deus, Deus começa a falar com você e automaticamente a sua vida começa a mudar. Você repara que existem coisas em você que precisam ser mudadas, e aí você começa a trabalhar nessa mudança, e você começa a perceber que a sua vida começa a girar em torno dessa mudança. Ou seja, eu posso dizer para você nitidamente que é um novo nível chegando para você, né? E basicamente você está sendo moldado por alguém que já viu o seu futuro e alguém que tem condições plenas de te educar, né? Digamos assim, e te mostrar quem você pode se tornar, né? Coisa que talvez você não notaria se estivesse somente no topo, ok? Então, olha só que coisa interessante, quando você está no vale, na verdade não é ruim, é uma oportunidade para você chegar no topo. Só que você não vai chegar no topo de qualquer maneira, você vai chegar no topo agora tendo o conhecimento prévio daquilo que é necessário a gente ter
em nossa mente, que independente da fase que nós estamos vivendo, é necessário olhar para dentro de nós e ver o que é necessário mudar para melhor, ver o que é ruim, o que você não gosta em você, que precisa ser trabalhado, né? E muitas das vezes a gente está sempre olhando para o nosso próximo, vendo o que precisa ser trabalhado na vida do nosso próximo, mas pouco olhamos para nós e percebemos o que em nós precisa também ser mudado. Então a vida humana é essa, é o que Jesus propõe para nós através dos exemplos deixados, através da vida do próprio, né? Ou seja, do próprio Jesus, através da vida dos discípulos também de Jesus, né? E tantas outras histórias que a gente lê na Bíblia, e automaticamente elas podem servir como exemplo para cada um de nós, para que a gente possa ter a mudança que nós necessitamos, né? Não existe ninguém perfeito, ninguém absoluto, ou seja, o que eu quero dizer para você é que não existe ninguém que saiba tanto que não precisa aprender, até porque uma pessoa que acha que já aprendeu tudo, ela está simplesmente fadada ao fracasso, né? Então eu costumo dizer que todo dia eu aprendo algo diferente. Você pode aprender até com o teu próximo em relação ao erro que o próximo tenha cometido, mas não com a intenção de julgá-lo, pelo contrário. É só simplesmente você notar, opa, aquela pessoa ela cometeu esse erro. Então, o que eu vejo nessa ação? Uma nova forma de não cometer o mesmo erro, né? Então, na realidade, aquilo ali me chama a atenção, mas não para julgar, mas sim para aprender. E aí, basicamente, você vai entender que a vida humana é mais do que aquilo que você está vivendo. E que você pode não só simplesmente aprender e aplicar em você, mas também no teu próximo, com toda certeza, né? Então é isso, gente. Essa é a mensagem de hoje que eu quero deixar para você, né? Espero que esse seja o portal inicial de uma grande mudança que está por vir na sua vida. Terei o prazer enorme de poder conversar com você, e se você quiser compartilhar algo que esteja vivendo, fique à vontade, será um prazer enorme, obviamente, poder te orientar da melhor forma possível, claro, aquilo que esteja dentro da minha condição fazer, né? É para isso que eu estou aqui, para isso que Deus me chamou, esse é o grande projeto que, graças ao meu Pai, meu Deus, me deu, né, como oportunidade de poder ajudar também vocês, meus irmãos, em Cristo Jesus. E é um prazer enorme, tá? E claro que vai vir outras mensagens, assim que Deus, né, for me dando, já tem outras, obviamente, eu vou liberando aos poucos, para que eu possa, junto com você, a gente trabalhar junto e basicamente você conseguir viver uma vida plena aqui na Terra e também levá-lo, né, ou levá-la à condição de entender qual o seu real propósito aqui na Terra, né? O que Deus quer fazer através da sua vida, na verdade? Então esse é o nosso objetivo. Claro que sempre com muita humildade, né, em tudo que será feito, com muita integridade em tudo que será feito, tá? Então, uma coisa que eu quero te pedir não se esqueça, tá, de se inscrever aqui no canal e seguir as redes sociais, @plugado-com-Deus-oficial, tá, o Instagram. Lá você, entrando no Instagram, você tem o link abaixo, que é tanto do canal, tá, da nossa página, também do Facebook, que tem o mesmo nome, Plugado com Deus Oficial, e ali você pode clicar e automaticamente fazer parte ali e ficar atento, né, a tudo que a gente for postando assim que possível, e sempre que houver, né, a oportunidade, a gente vai estar aqui batendo papo, conversando um pouquinho, trazendo ali um pouquinho da experiência que eu tenho vivido com Deus. E eu espero fortemente que essa palavra possa mudar a tua visão e te prosperar em todo o sentido da sua vida, tá? Até o próximo vídeo, um grande abraço e até breve.